Olá, boa noite. Você me Boa noite. ouve bem? Te ouço bem, sim. Me ouve bem? Então, perfeito, perfeito. Bom, que Então, bom. Sorrak, eu quero só dizer assim, te agradecer, né, por ter aceito esse convite para vir estar aqui com a gente nessa horinha aí de trazendo esses estudos, essa prática sua, né, que é assim uma escolha de abordagem. Acho que não é só essa abordagem que você tem no seu leque de terapeuta, né, artista, todos os terapeutas, não há como ser terapeuta sem ser artista, né, gente? Então a gente vai usando a nossa paleta, aquilo que nos apoia o nosso trabalho nesse processo de ajudar o outro na sua jornada de autoconhecimento, autodescobrimento e autotransformação. E Soul Hack, ele antes de você falar sobre a íris dos nossos olhos, né, e o que elas revelam, eu gostaria de que você contasse para a gente como foi que você chegou até aí, né? Porque o ômega está nesse meio, porque Sorrak, ele é de uma das primeiras turmas da formação de terapeutas, né? A gente ficou um tempo em outro lugar e aí foi para o sítio onde é a nossa sede hoje, já tem uns 20 anos, 20 e tantos anos, e ele estava assim na turma, ainda nem eram turmas numeradas como são hoje, a gente usava letras. E eu acho que foi na turma C. Não foi isso, Rafa? Acho que Turma A ou C? por B, eu nem me lembro bem. Eu sei que esse ano faz 20 anos que eu me 20? formei. Entrei em 2001 ali, né? Então, tem 20 anos que eu me formei. Esse ano faz 20 anos. Uau! Né? E olha só, 20 anos já como terapeuta. É, Nossa, maravilhoso. Sorrak. Então, conta, você tem, a gente tem história, né? Sorrak, Ah, ele é um colaborador, ele coordenou o programa Terapia para Todos durante um bom tempo, né? Deu preciosas contribuições e quem sabe volta. Eu tô com saudade dele voltar para essa coordenação, que o programa está se expandindo. Quem não conhece aqui o programa Terapia para Todos é um assunto para um outro bate-papo. Então, Sorrak, você pode contar um pouquinho para a gente aí, um pouco como se você estivesse fazendo assim, uma viagem breve de tem alguns flashes, né? Desse seu chamado para você vir de uma outra área, me parece que engenharia elétrica, se não me engano, isso. e você veio para cá, depois foi para Portugal, ficou um tempo lá fazendo um mestrado, e aí, como foi que o ômega chegou na sua vida, depois chegou a iridologia, ou foi o contrário? Quem chegou primeiro? Conte um pouquinho para a gente a sua história. Tá bom. Obrigado, Carla, de estarmos aqui hoje, né? Conversando um pouco sobre assuntos que revelam a alma, né? Assim, assuntos de autoconhecimento, né? E hoje aqui toda essa abordagem ela vai estar direcionada a isso, a gente se encontrar, né? Então é bom ter um espaço assim do Grupo Ômega, né? E ter esse lugar enraizado aqui nas nossas terras baianas, né? Que traz muita profissionalização dentro dessa área transpessoal, holística, de práticas integrativas. Então, assim, é muito maravilhoso ter essa oportunidade de termos um momento para conversarmos sobre coisas boas, né? Tantas Sim. coisas complicadas que estão acontecendo no mundo e a gente está aqui conversando de coisas que elevam, aspiram, né, a alma. A minha caminhada, assim, desde pequeno, desde adolescente, né, eu sempre busquei, assim, o conhecimento, o autoconhecimento, né? Eu sou de uma família católica, também evangélica, mas isso só solidificou o meu interesse pelo o mundo espiritual, né? A minha conexão com a espiritualidade. E aí eu sempre fui interessado de ler algumas coisas, de buscar as revistinhas, é, de me interessar pelo tarô. Então sempre busquei assim essa perspectiva de autoconhecimento, assim, sempre foi bom. Acho que isso é muito alentador para a gente, assim, para nossa alma, né? Porque a nossa caminhada, no fundo, é espiritual. Assim, a gente vai se encontrando, fazendo várias coisas, encontrando pessoas, mas é uma jornada de alma, né? A gente está aqui de passagem, assim. Então, o que vai valer quando tudo fechar é aquilo que a gente conseguiu agregar
nessa nossa jornada, para nossa alma, dos contatos, das interações que nós fizemos. Eu sempre busquei assim esse tipo de olhar, de perspectiva. Me conectei com as áreas exatas. Eu sou virginiano, né? Então, assim, eu gosto também disso. A Carla é virginiana, então eu gosto um pouco dessas coisas. Sempre gostei de matemática, física, sempre gostei. Então, também gostava de física quântica, dessas coisas assim. Sempre me interessei. Me dou bem com isso. Me formei, comecei a trabalhar por um bom tempo, assim, também em engenharia. Mas, em paralelo, quando eu cheguei no campo profissional, eu vi que eu tive a formação técnica, então os problemas que aconteciam, a gente pegava os projetos, pegava os manuais, ia ler, estudar e resolver o problema. Só que aí eu tinha uma equipe de pessoas que trabalhavam comigo, tinha vários outros profissionais, né, supervisores, técnicos. Então, os problemas técnicos eram resolvíveis. Podia demorar 10 minutos, 1 hora, 10 horas, um dia, 2 dias, mas são resolvíveis. Tinha que resolver, né? Porque tá tudo ali, né? Não tem Exato. muito por onde escapar. Você não tem um parafuso solto, você tem uma ideia, tem uma construção ali bem estruturada que não tem muito o que devagar. Exatamente. É bem objetivo. Mas eu me deparei com o quê? Eu me deparei com pessoas, assim. Então, as pessoas estavam com seus Atrás das problemas. máquinas. Até por trás das máquinas, que fazia aqueles operar, né? Então, estava com problema da mãe, com problema de existencial, problema de relação. Então, estava cheio de problemas. E a faculdade não tinha me dado essas ferramentas, né? Então, eu comecei a buscar algumas ferramentas também que pudessem me auxiliar e me ajudar nessas interações e na realização da minha tarefa, né? Então, no meio disso, apareceu um curso de pós-graduação no Ômega, que lá atrás tinha um contato ali com a UNEB, e aquilo me aproximou. Então você foi da turma A. Foi da turma A? Turma A. Eu nem sei se A, eu sei eu ABC, né? Né? Então, aí apareceu esse contato lá, então eu me integrei, achei fantástica a proposta, né? Tinha a ver com a minha jornada também, assim, de espiritualidade, de imersão. Fiz a formação, me formei lá em 2003 e comecei a atender ali à noite, algumas pessoas. Tinha uma carga horária de engenheiro, trabalhando durante o dia. Depois fui fazer mestrado em Portugal. Nunca me desconectei com as coisas transpessoais, lá eu fiz outros cursos, outras formações, assim, sempre que me interessava, né? Aí quando eu volto para aqui, para o Brasil, eu novamente faço outras formações de ideologia, regressão, fitoterapia, uma série de coisas assim, bioeletrografia, né? A coisa da aura do corpo. Depois a gente vê, isso é outro assunto. Mas, então eu fui me aperfeiçoando. A minha jornada, aliás, de qualquer profissão aperfeiçoamento. Né? Congelou um pouquinho. Então, assim, a gente precisa. Opa. Estava falando que a nossa jornada é sempre de aperfeiçoamento. Né? É uma jornada, a gente tem sempre que aperfeiçoar. Por isso que a gente precisa estar sempre integrado, ligado com as escolas, com os grupos, que têm conteúdos que podem sempre estar agregando a nossa formação. É uma jornada contínua, né? A gente nunca para. Aí eu fui fazendo essas formações e tal, interessei muito. Desde a década de 90, assim, eu já me interessava pela iridologia, encontrei a Regina Valverde, hoje é Soares, que escreveu livros sobre iridologia e florais, né, fazendo as ligações dos aspectos comportamentais da íris com respostas de florais, né? E toda uma investigação, ela escreveu sobre isso. Encontrei com ela aqui em Salvador, ela morava aqui em Salvador, baiana, oftalmo, né, médica. Então, sempre houve um interesse muito grande assim, da iridologia na ciência, né? Já entrando aqui no assunto, né? Dei um resumo assim da minha caminhada, mais ou menos. Aí eu sempre me aperfeiçoando, estudando. O meu nome Sorrac, ele entra com essa mudança, né? Porque eu sou Carlos, mas profissionalmente eu sou Sorrac, que é Carlos ao contrário, né?
tem várias tradições culturais no mundo, assim, e quando as pessoas mudam alguma coisa do seu processo de vida, ela muda também de nome. Por exemplo, os Muda o nome. índios americanos, né? Eles, quando ele passa a ser chefe, digamos, de uma tribo, ou passa a ser pajé, ou assumir alguma função, ele passa a ter um outro nome, grande búfalo branco, águia, não sei de quê. Os tibetanos também fazem isso quando vão mudando de funções. Então, como a minha vida mudou, eu paro com a engenharia por uma opção eu vejo que minha contribuição no mundo, sendo terapeuta, é mais efetiva na minha jornada de vida, de alma. Então, eu me entrego a isso, assim, eu faço essa jornada e trabalho, então, assim, dedicadamente, mais de década, assim, exclusivamente, mais de década, exclusivamente como terapeuta pessoal, assim, as coisas E têm supervisor fluído. nosso, né? Que é terapeuta, ele também supervisiona terapeutas em formação. Tá? Então, ele faz parte do conselho, tem um conselho de supervisão no corpo docente do Grupo Ômega. Então, ele faz parte, né? Os terapeutas estão iniciando a sua jornada, ele está ali acompanhando o processo. Ajudando, assim, de alguma forma, ali, contribuindo um pouco nessa jornada, que é muito bonita e transformadora, assim, né? Para nós, nossa vida, e na vida de todas as pessoas com as quais a gente vai fazendo contato, né? Eu estava falando da iridologia, assim, como esse aspecto científico também, né? Porque quando eu encontro a doutora Regina Valverde, ela é médica, né? E ela estuda ali, ela vai também no cerne científico de entender a íris, né? O que é a íris, assim? Essa parte colorida aqui dos nossos olhos, né? Na parte branca é a esclera e a parte colorida é a nossa íris. Quando a gente olha com mais detalhe ali, a gente vê que aquilo ali tem várias nuances, né? Não sei se vocês já viram fotos de íris, mas elas têm uma beleza. Tem umas que têm pétalas, assim, você vê assim, umas flores ali abrindo, desabrochando ali, né? Tem outras que têm marcas diversas, assim. E aquilo, desde sempre, atraiu a atenção do ser humano. Tem registros dos caldeus, dos babilônios, cerâmicas, Ai, onde eles congelou um desenhavam os pouquinho. olhos e tinham lá Vamos a lá. íris também, né? Parou um pouquinho? Parou, mas deu. Se você está falando dos babilônicos. Aí já, mas deu certo. E Só a palavra ficou deu cortada, certo. tudo bem. Os caldeus, os babilônicos, os egípcios, têm registros, né, em cerâmicas que desenharam os olhos e também marcaram a íris lá, né? Assim, então teve sempre esse interesse, os gregos antigos, eles também tinham interesse de tentar encontrar uma ligação entre a íris e o aspecto de saúde. Então eles faziam algumas ligações ligado a isso. No campo científico ocidental, digamos assim, na década, no século XIX, um húngaro, um médico húngaro, ele faz o primeiro mapa iridológico, né, onde ele relaciona regiões da íris. Estou aqui com um mapinha, regiões da Ah, esse dado aqui, essa parte preta no centro é a pupila, tá? E essa parte colorida aqui é toda essa região da íris, tá? Que cada região aqui, eu vou falar daqui a pouco, vai falar uhum. de algum aspecto ali do nosso corpo. Nós temos várias regiões no corpo onde é um aspecto micro que revela o macro do todo, É né? um Do nosso corpo. holograma, né? Um Seria um holograma, holograma. como Isso. a medicina chinesa utiliza a orelha, né, como os pontos de acupuntura representando várias partes dos órgãos, a pontinha dos dedos, né, da Isso. língua e de todo o nosso corpo de uma forma geral, né? Seria um pouco isso, né? Os chakras, né, que estão Exatamente. representados em vários pontos do corpo também, né? Exatamente. É por aí. Né? A reflexologia, né, que tem pontos ali nos pés, Os ou reflexologia pés, né? facial,
né? Então, nós temos regiões, um micro que revela o macro, né? A mesma coisa na íris. Na íris tem terminações nervosas em toda a distribuição na íris. Terminações nervosas de todos os órgãos. Então, através da íris, a gente consegue ver todo o corpo humano com um facilitador, porque ele revela uma carga genética que a gente traz dos nossos antepassados. Então, assim, quando a gente olha aquela íris, que eu mostrei aqui o desenho, né, ele é mapeado. Então, no século XIX, um húngaro, que era o doutor Ignaz Peczeli, ele, quando ele tinha 10 anos de idade, ele não era nem médico, né? Estava 10 anos de idade. Ele vai pegar uma coruja que estava presa em uma cerca na floresta lá, onde ele morava, na região onde ele morava. Quando ele foi ajudar a coruja com o olho grande, sem querer ele quebrou a pata dela. Depois ele levou para casa para cuidar dela, tal. E ele viu uma marca surgiu na íris dela. Uma marquinha. À medida em que ele ia ajudando ela a curar, a recuperar, aquela marquinha foi mudando de cor. Ele achou, porque à medida em que vai curando, quando a gente machuca o corpo, né, tem uma inflamação, uma inflexão, a íris ela vai mostrar ali alguns dados diferentes. Né? Olha, Ela que vai mostrar que aí, interessante. Sorrac, seria um pouco, existe a prática da quiromancia, né? Que é, para quem nunca ouviu a expressão, que é a leitura da nossa vida, como as linhas na palma das nossas mãos falam da nossa história. E os quiromantes falam disso, quando a gente tem alterações na nossa vida, na nossa rota, no nosso destino, as nossas linhas das mãos, elas se modificam também, né? Embora as digitais permaneçam as mesmas, mas as linhas, elas sofrem algumas alterações. Que interessante. Fica registrado lá, na íris, tem esses dados. Ele notou isso, aí ele notou que ficou uma região de uma corzinha, depois ficou mais esbranquiçada. Aí disse, poxa, isso aqui, menino de 10 anos, né? Isso aqui tem alguma coisa. Ele já era cientista desde sempre, né? Então, aí quando ele se forma em medicina, tal, ele sempre se interessou por essa área e ele é o primeiro que faz um mapa da íris, colocando os órgãos, né? Então, por exemplo, aqui, a parte de cima, azulzinha, é a parte do cérebro. Aqui tem um Bzinho que é direito e aqui é esquerda, um Ezinho esquerda. Então, essas partes amarelinhas são glândulas nossas. Aqui tem as glândulas, tem a pineal, tem a pituitária, tem a tireoide, tem a região dos pulmões, tem a região dos rins aqui embaixo, das pernas. Então, todo o corpo, essas terminações nervosas dos órgãos, todas ali na íris. Então, se a gente olha a íris, né, a gente vai ver, por exemplo, a densidade dela. Né? A gente, através de uma foto, por exemplo, quando eu faço essas análises, eu tiro foto, aí eu dou uma olhadinha na superfície da íris, a gente vai ver... É uma foto com uma máquina especial, é uma câmera especial, porque deve ser mais... fico pensando aqui nas pessoas como eu, que tem os olhos mais castanhos escuros, olhos negros, né? E isso não dificulta um pouco a leitura, não? Porque esse maquinário, ele consegue ir além da cor, né, que a gente mostra na íris, faz alguma diferença, Sorrac? As íris escuras, elas vão, digamos assim, geralmente os alunos, quando eles fazem contato com a íris mais escura, no início eles têm um pouco mais de dificuldade, porque vai olhar ali e diz, poxa, é tudo escuro e tal. Mas quando a gente vai apurando a nossa capacidade de perceber, a gente vai ver os detalhes ali. Porque na foto você vai ver que, por exemplo, da pupila para a periferia da íris é como se tivessem fibras penteadas ao longo da pupila em direção à periferia. Então, quando você tira a foto, você vê aquelas fibras, essas fibras. Se essas fibras estiverem muito juntinhas,
a gente consegue ver isso, a gente vai dizer que a carga genética que a gente traz dos nossos antepassados é uma carga muito boa. Assim, eu falo uma carga genética orgânica, assim, que a gente traz, a constituição orgânica que a gente traz do funcionamento dos órgãos. Isso não quer dizer que quando a gente tem um pouco mais de falha, de densidade, assim, mais solta, é algum problema. Não. Na verdade, a gente vai precisar ter um pouquinho mais de cuidado, por exemplo, se tem umas fibras mais soltas no pulmão. Então, a pessoa já sabe que ela tem uma fragilidade ali no pulmão. Se ela fumar, se ela tiver hábitos não saudáveis em relação aos pulmões, ela pode desenvolver algum tipo de enfermidade, por exemplo, né? Então, é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a ver onde é que a gente pode ter uma fragilidade orgânica. Tem gente que fuma, vive 80 anos, 90 anos, morreu sem morrer Do pulmão. de problemas do pulmão, né? Assim, porque ela deve ter uma constituição muito boa, né, orgânica ali, né? Uma pessoa que de repente fumou um aninho tem um monte de problemas, né? Então, por exemplo, no período da pandemia, né? A gente consegue dar uma olhadinha na íris e ver quem são as pessoas que têm um sistema imunológico mais fragilizado organicamente, né? Então, ela pode reforçar o sistema imunológico através de vitaminas, através de determinadas suplementações, para ela poder fortificar o sistema imunológico. Outros já têm um sistema muito mais resistente, né? Muito mais vigoroso, digamos assim. Então, é um conjunto. A íris, ela consegue organicamente nos delinear, nos ajudar a fazer esse entendimento de nós mesmos, assim, da nossa constituição. E nos Em apontar para saúde, vai dar o aspecto de prevenção, né? Que é um pouco a terapia, né? Porque você não precisa fazer aquele caminho se você quer. O autoconhecimento implica nisso também. Exatamente. Não precisa apertar o botãozinho lá, né? Botãozinho que tem um problema lá no coração. Né? Assim, um problema não, tem uma fragilidade. Aí você aperta o botãozinho lá. Então, aí vai criar problema, né? Então, pode ser preventivo, né? Mas para além do orgânico, também, assim, a gente tem uma outra corrente, né, da iridologia, que é a iridologia tem um cientista italiano, Daniele Del Rito, que ele fez, na íris a gente consegue ver o sistema nervoso, tem um cordãozinho lá, uma região do sistema nervoso autônomo. Então a gente consegue identificar lá. Nesse estudo, ele consegue verificar que alterações ao longo do tempo de vida da pessoa. Então, por exemplo, dos 0 aos 15 anos, se ela teve alguma situação traumática, alguma situação de tensão, alguma ruptura, alguma questão familiar, de separação, alguma abuso, alguma coisa assim, ali nessa região do sistema nervoso, há uma alteração. Ou ele vai ficar mais para dentro, ou ele vai ficar mais para fora. É possível localizar na íris, assim, algumas situações, alguns momentos da vida em que a pessoa passou e traumatizou, criou alguma condição adversa ali no caminhar dela, né? Então, nesse estudo ele também mostra isso, né? É algo também muito rico, assim, muito poderoso. Para além disso Interessante. também. Deve ser muito difícil, assim, porque eu já acho o caminho do físico, você disse, você tem um pouco algumas possibilidades, né? Mapeou-se isso aí, né? Já é um estudo mais antigo, seria assim, se mapeou e ali dá para ter que olhar. Isso aqui está o órgão, está o sistema, está o plexo, e a gente vê a organização, a fragilidade, as marcas que tem ali, né? De questões já superadas. E no nível emocional, teria ainda outro mapeamento para poder chegar a isso? Outro mapeamento. Um outro profissional, um americano agora, né? A escola americana, né? A escola europeia, ela caminhou muito no orgânico, né?
a escola americana, ela caminhou um pouco mais no aspecto emocional, comportamental. Por exemplo, esse outro mapa aqui, né, tem um Dzinho direita, o Ezinho esquerda, tem aqui 46 áreas. Nossa, que lindo, aqui, hein? Né? E cada região vai dizer alguma coisa, né? Cada região ali vai dizer algum conteúdo, né? Ali do ser. Por exemplo, tem a área 1, que é a área de nutrição. Se a pessoa ela recebeu muita motivação, muito acolhimento dos pais, uma coisa estável, equilibrada, ela praticamente nem aparece nenhum sinal ali. Mas se houve algum déficit, se houve alguma cobrança demais, pais que exigiam muito do filho, da filha, para que eles pudessem se posicionar, eles fossem guerreiros, uma cobrança ali, ou pais que não estavam presentes, pais que delegaram a criação ali dos filhos, e como ele recebe, se aquilo foi uma informação que deixou um vazio dentro dele, deixou um buraco, vai aparecer sinais ali. Aí pode aparecer sinais de ausência, tipo assim, uma lacunazinha, uma pétala, onde as fibras se abrem. Então eu falei que as fibras, elas estão juntinhas, mas ela pode se abrir ali. Quando ela se abre, faz uma pétala, né? Então ali vai mostrar que tem um vazio, tem alguma coisa que faltou na nutrição, né? Se é do lado direito, vai falar de um aspecto paterno. Se é do lado esquerdo, vai falar que é de um aspecto materno. Então, ele vai destrinchando, vai falando se há uma competição entre irmãos, por exemplo, se há uma área em que o perdão não está presente, né? Onde tem uma condição de raiva, de segurar emoções, onde a pessoa guarda uma mágoa, guarda uma sensação de pesar. Aquilo, a íris também vai mostrar lá um sinal naquela região ali. Então a gente vai conseguindo ver nessas 46 áreas onde ela é mais cooperativa, uma área em que ela tem uma sabedoria mais externa, uma sabedoria de expor para o mundo externo, ou uma sabedoria mais interna, né? Uma introspecção, uma sabedoria com ela mesma, né? Então aquelas marquinhas que estão nessa parte nasal, ou seja, nessa região mais para aqui, a área nasal, são coisas mais internas nossas. E aquelas que vão aqui para essa área temporal, né, esse lado mais de fora, são marcas que falam mais da nossa exteriorização em relação ao mundo, se a gente tem uma orientação mais positiva em relação ao mundo, se a gente age diretamente na proposta, ou a gente fica aguardando as coisas acontecerem. Então, esse mapa, assim, uma vez... Que fascinante. Fascinante, né? Eu fui dar uma entrevista na rádio, na TV a Cidade, né? TV Cidade, que é da Câmara Municipal aqui de Salvador. Aí a entrevistadora, a gente ia falar sobre hidrologia, né? Então, aí quando eu fui na prévia ali, ela foi conversando, e como é que é? Eu fui explicando, olha, isso revela muitas coisas e tal. Aí ela foi fechando o olho assim, né? Essa pastora fechando o olho assim, pra eu não ver o olho dela. Vai ver de mim, que você vai ver, você vai ficar olhando pra minha ilha, já vai saber minha história toda. Eu não tenho visão de raio-x, moça. Exatamente. Não dá pra eu ver assim, né, de longe. Pode ficar tranquila. Fica tranquila que não vai dar pra eu ver assim, não. A gente vai... Para uma íris muito claras, às vezes, né, para você bater o olho assim, você vê algumas coisas assim. Lógico, né? Você fica... Tantas íris você olha, você já vai olhando, identificando. tem que estar conversando com a pessoa há horas ali, falando, bem próximo, a pessoa com olhão claro, desse tamanho. Aí a gente, que nem a coruja lá que o cara percebeu. Exatamente, exatamente. Agora, só uma perguntinha aqui no meio. Você vai contar você contou. Olha, quando a gente... Então, ficariam aí registradas tanto as nossas
fazendo um correspondente ao orgânico, né? Ao físico, aquilo que aconteceu nas experiências, nossos plexos. Então, ficaria ali uma predisposição equivalente à genética para determinadas respostas emocionais, seria aquelas áreas, mostra como é que está, se está aberto, se está fechado, se está isso, aquilo, com a sua predisposição, quanto também as marcas que você venciou. Então, você falou o tema nutrição, tá ali, área 7, lado esquerdo, não sei quantas e tal. Eu tenho um tema ali, eu vejo que a pessoa formou uma pétala. Então, mesmo que eu não saiba dizer que experiência foi que a pessoa teve, mas que houve uma falta de acolhimento. Se ela foi dada em adoção, se a mamãezinha dela não teve leite, ou o papai ou a mamãe não tiveram tempo de dar o colinho porque trabalhava muito tempo, ou não sei, tantas outras realidades aí que podem ter acontecido, então a gente sabe que há uma falta naquele assunto. Exato. Que vai, claro, dar uma fragilidade para aquela pessoa no sentido de que ela vai atrair mais, tender a atrair mais situações que a gente fala padrões de repetição, né? Exato. Naquele tema ali. Exato. E vamos imaginar que eu tenho uma ruptura de um relacionamento, algo que me mobilizou muito, mexeu. Então, tanto pode criar uma nova marca, quanto pode fragilizar mais aquela predisposição que eu já tenho, não é isso? Seria isso um pouco? Vamos lá. Eu tenho uma ferida de Sim. abandono. Imagine que eu tenho uma ferida de minha mamãezinha que não me deu leite suficiente, eu senti essa falta da comidinha, né? Do carinho emocional. E aí eu posso ter uma predisposição a ficar mais sensível a temas relativos ao abandono, a ser mais grudentinha nos meus relacionamentos, eu posso ter um pouco mais medo de Isso. sofrer o abandono. Exatamente isso. Então, essa predisposição, a íris ela vai ser formada dos 0 aos 6 anos, mais ou menos. Né? Então, a constituição que é coerente com os estudos, né? Em relação à formação psicológica, a base psicológica do ser. Né? Então, ela vai formando de 0 a 6, algumas literaturas trazem até a 7, mas a maioria traz até os 6. Então, as marcas todas da alma ali, elas vão estar ali. O que vai acontecer ao longo do tempo é a coloração. Vai mudando, a coloração vai ficando mais escura, vai ficando um pouco mais escura assim. Não vai, a íris continua castanha, mas ela vai ficar um pouco mais clara ou ela vai ficar um pouco mais escura em determinadas regiões. Isso para as íris mais claras ou íris mais escuras. Então, ali vai denotar que ao longo, esse é um processo fenótipico, né? Mudando um pouquinho mais de coloração. Os aspectos genótipos, ou seja, que já vem encarregado da genética, ela até os 6 anos, que são essas aberturas, são marquinhas, manchas que aparecem, que são raios, listinhas que aparecem, que são estrias que aparecem, que são pomponzinhos, pontinhos que aparecem. Isso tudo até os 6 anos. Ali vai trazer essa carga. Então, vai mostrar que ela não teve esse como você descreveu muito bem, Carla. Ela teve essa falta desse acolhimento por questões diversas, ou do materno ou do paterno, e que isso está influenciando a vida relacional dela agora como adulta. Ela entendendo isso e ressignificando isso, a marca não vai mudar. Aquilo já faz parte, é uma cicatriz que está ali na história dela. Né? Ela não vai fechar, não vai abrir, né? Mas ela entendeu o processo dela e ela ressignificou esse processo de cura, assim, digamos, de cura da alma, né? De uma perspectiva maior dela mesma, em uma percepção e ultrapassar essa dificuldade. Se ela não enxerga isso, ela não compreende esse vazio, ela pode ficar nesse padrão repetitivo, né? Sem entender da onde que está isso, da onde está vindo. Então, a íris pode ajudar ali a ela a identificar, né, um padrão que existe ali e que precisa ser, digamos assim, ser visto, ser acolhido, ser entendido, ser compreendido e ressignificado. Né? E como é que você aplica, em que momento do processo terapêutico, eu sei que não tem receita para isso, né? A gente sabe como terapeuta, todo mundo chega e no dia que chega faz uma leitura da íris. Então, quando você sente que é recomendado se fazer
essa leitura, todo mundo, né, para autoconhecimento, mas assim, dentro do contexto de terapia, quando é que você propõe, pode sugerir, em que situações ou que momento, e como isso pode apoiar o processo terapêutico? Porque a gente também precisa saber como dar aquela devolutiva para a pessoa, né? Olha, sua íris está aí, e aí não pode ficar muito como aquela coisa é, adivinha, né? Ah, porque Ah, isso aqui aconteceu na sua vida. Como é que você usa? Me conte aí. tá. É, Bom, quando a pessoa chega aqui, né, o nosso cliente chega, ele vem com as demandas dele, como eu tenho, eu vou dizer assim, eu tenho uma capa de Batman, né? Então eu abro aqui, aí eu vou vendo as ferramentas que eu tenho para aquela situação. Uma delas é a iridologia, né? Que aí eu vou dizer, pronto, eu vou dar uma olhadinha aqui nessa íris. Então, assim, é, conforme a demanda que vai vindo, né, eu não tiro logo de imediato a íris da pessoa, assim, logo na primeira, segunda sessão. Eu vou tirar lá para a quarta, quinta sessão. Eu tiro aquilo porque primeiro eu preciso entender a história da pessoa, preciso compreender essa linha da vida, né, esse processo em que ela traz até ali naquele momento. Aí lá para a quarta eu faço algumas dinâmicas para entender todas as demandas e as cargas que traz aqui para o consultório, porque às vezes a pessoa traz a questão pontual, e às vezes, e todos nós aqui, terapeutas, vamos abrir esse leque, né? Vamos abrir essa perspectiva para ela poder ver mais macro, né? Às vezes a pessoa diz, eu estou repetindo isso, mas ela não entende que essa repetição é de uma questão que está lá atrás, né? Está lá nesse Ancestral. acolhimento da família, ali do pai, da mãe, da constituição social que ela foi inserida. Aí quando tira a foto, é sempre assim, surpreendente. A pessoa, você está vendo isso? Você está vendo isso? Então, aí diz, ó, tá vendo aqui essa marquinha aqui, ó. Essa marquinha aqui e tal. O Danny Johnson, ele diz assim, a leitura da íris, ele é similar, por exemplo, ao tarô, né? Para quem conhece o tarô, a gente vai pegando as lâminas. As lâminas, elas têm aspectos luminosos, mas também têm aspectos sombrios, né? Ou seja, tem aspectos, assim, muito positivos, mas tem aspectos sombra, né? Que ali a carta também pode representar. Na íris, também assim, tem um potencial ali, né? Por exemplo, a gente pode identificar um anel de estresse, um anel de tensão. Ali está falando que a pessoa pode ter um nível, um grau de estresse maior do que outra pessoa que não tem, né? Ela tem uma tendência maior àquilo. Mas o Danny Johnson, ele fala assim, qual é o potencial daquele anel? Aí ele fala, ele batizou de maneira muito romântica, né? Esses anéis todos, esses sinais todos da íris. Por exemplo, esse anel de tensão, ele chama anel de realização. Porque quem tem esses anéis são pessoas que têm muito diálogos mentais, dialoga muito mentalmente, conversa muito, tem muitas ideias, mas ela tem uma capacidade muito grande de realização. Ela tem uma capacidade de colocar. Algumas pessoas chegam aqui, quando eu olho aquele anel e mostro para ela, ó, tá vendo aqui esse anel, ó, a íris e tal, aqui, umas estrias. Esse é um anel de tensão, mas é um anel de realização. Se a gente conseguir, se você consegue ter foco, ou seja, em vez de dispersar muita atenção, você está querendo Claro. realizar alguma coisa Pegar toda aquela profissionalmente. energia que ela tem e Um direcionar, ela pode ir muito laser, longe. ela vai muito longe. Como laser, você tem esse potencial. Então você tem essa capacidade. Aí o Dani, ele vai dizer, ela tem um anel de realização, ela tem uma capacidade tão potencializada dentro dela, basta ela botar como laser. Então, aí tem anel de propósito, que é uma pessoa que ela tem uma capacidade de liderança, uma capacidade de fazer as coisas, colocar as coisas para acontecer muito grande. Mas ela pode ficar no medo de esperar algum sinal de algum lugar que diga para ela sim, vá. Então, às vezes a pessoa pode estar, mas ela tem esse potencial. Então, aí eles revelam esses potenciais assim latentes positivos, né, que a gente pode apontar para a pessoa, olha, você tem isso, você tem essa capacidade, né? Isso aqui está dificultando, né? Esse sinal aqui
de uma dificuldade lá atrás da sua constituição, precisa ser ressignificado. Isso aqui falta. Aí, quando a gente vai entrando na história, vai dizendo aqui falta. Teve algum probleminha aqui na sua relação com o materno, com os maternos da sua vida. Aí ela vai abrindo, poxa, é mesmo, ó, teve essa situação, tem essa situação. Aí a gente vai entendendo toda a história e ela também vai se dando a oportunidade de visitar isso, né? Lá também, por exemplo, tem sinais de nascimento, do parto, dos momentos perinatais, né? Assim, ela tá lá em gestação, se teve alguma coisa ali. Teve uma pessoa que eu atendi que a gente viu alguns sinais ali no período de gestação, né? No período de gestação. Aí eu conversei com ela, ela disse, não, nunca soube, não, e tal, ninguém nunca me falou e tal. Aí ele ficou de conversar um pouco com, com a mãe dele, né? Assim, né? De, olha, tô fazendo terapia e tal, e eu, na minha íris, tinha um sinalzinho lá na região, num período que eu era de gestação, que eu tive alguma dificuldade, o caso dele era que ele entrava nas relações e ele era um pouquinho afoito. Ele já entrava na relação, já gostava, já pedia em casamento. Já Um assustava a pouquinho pessoa. bastante. Assustava todo mundo. A pessoa já queria ir embora, né? Pra ficar com essa pessoa o resto da minha vida, assim, já mal conheci, né? E o pessoal caía fora. Então ele estava frustrado, né? Um homem, ele estava frustrado porque ele entrava nas relações e as meninas tudo ia embora. Não, tem que ir. Aí a gente vai dar uma olhada nisso, né? A gente vê um sinaizinho ali. Aí eu sinalizo para ele, aí ele vai conversar com a mãe. Aí quando ele vai conversar com a mãe vai revelar um pouco, né? Porque essas histórias nunca são, né, assim, relatadas completamente, né? Aí a mãe vai falar, não, poxa, quando você vem, eu não estava preparada para te receber, assim, né? Seu pai estava desempregado. Sim. Né? Ficou desempregada. Então, ela tinha vindo do interior, ela estava aqui, então ela não tinha familiares aqui, então ela estava ali naquela Ficou relação, no era nova. choque, né? Da aceitação ou não, né? Exatamente. Aquela aceitação ou não, né? Foi marcado na íris dele, né? Assim, ficou marcado lá que ele teve uma condição que estava ali presente, né? Nessa relação materna ali. Porque, assim, né? A gente sabe que a criança que está ali, ela está sentindo tudo, né? Tudo, tudo. Não, Tudo. não tem, não dá, não sabe como dar palavras para aquilo, nem tem tonos para poder agir, mas aquilo está fazendo parte da sua construção orgânica, do sistema nervoso, sistema energético, né? São todas informações que estão compondo esse tecido do ser, né? Que mais tarde Exato. a gente vai compreender. Exato. Aí ele olha aquilo e aí ele vai ver assim que essa questão é, é, de aceitar, de ir para o mundo, de ser afoito, assim, tem uma relação com essa história da gestação ali da mãe, né? Porque a mãe ficou muito insegura, aí ela sentiu aquela insegurança, aquele acolhimento, a necessidade de ser acolhida, a necessidade de ter um aporte. O marido, né, o pai, ficou desempregado, então ela ficou com medo de uma base, de uma segurança. Então, ela passou uma parte da gestação, né, nesse lugar de insegurança, de precisando de base, de precisando de acolhimento. Aí o ser que está ali dentro acaba Se agarrando, se eu quero agarrando. viver, eu quero me agarrar. E o primeiro que me traz aquela sensação de querer me comprometer, é melhor te agarro logo aqui, fico logo aqui comigo. Exatamente, né? Exatamente. E aí, quando ele pega isso, essas informações, aí a gente trabalha ali um pouco na cabeça dele, na mente, melhorando a capacidade mental de absorver, de se ressignificar isso, aí a gente fizemos outras sessões ali, trabalhou aquilo e depois mudamos um pouco do foco para a questão de trabalho, que ele estava querendo ver trabalho. Aí passou umas semanas depois, aí ele entrou em uma outra relação, né? Entrou em uma relação.
Aí ele disse, poxa, Sorraca, eu entrei diferente. Ó, tá vendo? Conhecimento é ouro, gente. Conhecimento é ouro. O pessoal fala assim, ah, mas terapia, eu vou pagar a terapia. Gente, se você souber o quanto você pode salvar suas relações, né? E ter, investimento em boas relações, relações saudáveis, em trabalhos, né? Profissões saudáveis e mais saúde no sentido também físico. É quando você está bem realizado, o corpo todo trabalha melhor, né? Então, assim, o melhor investimento da vida É, da gente. é. Aí Então, encontrou o amor. Entrou, ao menos encontrou o entrou amor, diferente. ele entrou Entrou diferente. diferente, ele se sentiu, o bom é isso, né? Ele se sentiu diferente dentro do processo, né? Ele entrou, aí ele disse que aquela agonia, aquela pressa, aí ele começou a se relacionar, gostar, dar tempo, né? Para que as raízes possam ser Ah, fortalecidas e tal. Depois ele ficou com essa menina, né? Estabeleceu a relação por de um tempo. Eu sei da vida dele até hoje, assim, já faz bastante tempo esse caso. Então, mas veja assim, como é transformador, né? Assim, conhecimento muda, né? Conhecimento aliado com a sabedoria, ou seja, saber usar esse conhecimento, ele é transformador. Então, assim, aí eles vai transformando, assim, gigantescamente, assim, as nossas capacidades, assim, é que bem bonito de... maravilha. E me diga uma coisa só, que tanto uma pessoa pode fazer, você utiliza um colega seu, uma pessoa que não seja seu cliente de terapia, né? Mas a gente quer dar assim um up assim no processo terapêutico, mas eu não tenho essa ferramenta. Então você pode também atender, fazer só aquela sessão ali de iridologia para trazer aqueles elementos para aquela pessoa, para que ela possa aprofundar isso mais e ressignificar isso, elaborar dentro do processo terapêutico. É possível se fazer assim também, né? Mesmo sem estar acompanhando aquela pessoa tão profundamente como o terapeuta dela. Mas seria bom Exato. se o terapeuta tivesse também essa ferramenta, né? Para o Seria terapeuta, maravilhoso. É seria maravilhoso, é maravilhoso. 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 Tem Que maravilha. colegas meus, terapeutas, que enviam, né, assim, o paciente dele, o cliente, para eu tirar foto e fazer um laudo. Eu faço um laudo ideológico, né? Aí eu vou falando, faço um laudo falando da questão orgânica, faço até recomendações ali, cuidados que a pessoa deve ter. E faço do comportamental. Aí eu mostro os sinais, as marcas, os pontos presentes. Faço esse lado, converso com a pessoa e depois ele vai lá para o terapeuta dele, por exemplo, é, olhar aqueles pontos, ratificar, né, ou investigar. Então é possível. Eu faço laudos assim de iridologia. Às vezes também tem gente que me procura para tirar foto, porque algumas empresas pedem Ah, as fotos da íris. sim. Aí eu tiro fotos de íris para algumas empresas pedem, né? Mas assim, Aí qual o propósito? Saber um pouco os pontos, no ponto de vista de potencial para ser explorado, porque isso existe, né? Também Eneagrama, não sei o que, as empresas às vezes querem saber o potencial para poder ver onde melhor colocar aquela pessoa, onde melhor aproveitar. Seria nesse sentido? porque dentro desses sinais é um universo, né? Eu vou falando de alguns, mas tem tantos outros. Dentro desse universo é possível ver que a pessoa é muito mais analítica, ela é muito mais criativa, ela é muito mais emocional, ela é muito mais ela arrisca mais, ela tá mais ela se conecta mais a correr riscos, a se aventurar mais. Então, assim, tem uns perfis tem alguns outros perfis que são pessoas que são muito operativas, né? Elas são muito ali de trabalhar em grupo, né? Grupo, equipe. Então, assim, para quem quer uma pessoa, quem está buscando uma pessoa que seja muito criativa, que seja muito dinâmica, então aí eles revelam esse lado. Uma pessoa que é mais trabalha em grupo, é muito mais, arrisca mais, né? Então, a Iris, nesse aspecto, né, assim, comportamental geral, ela também vai apontar uma pessoa que é mais lá do hemisfério direito
né, que é mais subjetiva, criativa, imaginativa, ou hemisfério esquerdo, que é mais objetiva, concreta, ou equilibrado nos dois, né? Tem íris que tem os dois lados muito bem equilibrados. Então, as empresas às vezes buscam para entender a pessoa para além daquilo que é falado ali, para de repente ver se eles estão querendo um profissional que é mais realmente publicitário, né? Que é mais criativo, Sim, tem que fazer sim. coisas e tal. Então, às vezes, eles pedem, aí as pessoas vêm e eu tiro as fotos dela. Que bacana. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma é mais simples de responder, que é a partir de que idade seria recomendável, né, fazer uma sessão de entendimento. Então, essa é uma pergunta, eu tenho três perguntas, na verdade, né? Uma é essa, a partir de que idade, junto com essa vem. Você me falou que a íris, ela não sofreria, mas ela estaria totalmente formada com seus potenciais e tal, até mais ou menos 7 anos, não é? Então, a outra pergunta me voou agora, mas eu sei qual é a outra, né? Tem uma aqui no meio que ela vai aparecer daqui a Daqui a pouco, né? pouquinho. Então, Daqui a a pouquinho. partir de que idade você responde Ah, essa e depois eu vou me lembrando das tá bom. outras. É, até os 6, 7 anos tem essa formação consolidada da íris, né? Então, assim, a criança ainda pequenininha, é até difícil tirar, né? Porque ela não vai permitir você ficar abrindo o olhinho dela Hum. para tirar. Então, o bom, assim, depois dos 7, 8 anos, já pode tirar. Já fazer análise, né? Ah. Tem gente que me procura, assim, com essa idade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Meu filho, para ver já aí as condições Se ele tem gerais alguma e tal. dessas condições que estão acontecendo agora, né? Predisposição e autismo e todas essas desordens que estão surgindo. Então, Exato. agora eu me lembrei a pergunta. É uma pergunta assim, meio secreta, né? Não é secreta, assim, não é secreta, é curiosa, mas que você não vai quebrar o sigilo se você trouxer isso. Que tipo se você fosse olhar assim, um padrão nosso, da nossa gente, do nosso povo, algo que tenha te chamado a atenção como uma tendência, que você tenha percebido um padrão repetitivo em muitas íris? Uhum, uhum. É, Tem um padrão que vou mostrar essa foto aqui de novo. E na parte preta é a parte da pupila. Essa, essa, essa parte que faz fronteira entre a pupila, essa primeira região mais rosinha, né? Aqui Sim. é o estômago, Uhum. que envolve completamente toda a pupila. O outro círculozinho aqui são os intestinos. Os intestinos envolvem completamente o estômago. Depois dos intestinos, é toda essa outra área que é toda colorida aqui, que vai aqui Sim. do cérebro, os rins, as pernas, os pulmões, a coluna e os outros órgãos. Quando a gente olha aqui, né, tem essa sabedoria da íris, que é o quê? Os intestinos, eles fazem fronteira com toda a parte orgânica do corpo. O cérebro, os pulmões, coração, tá tudo aqui, né? Então, assim, tem um ponto que eu encontro muito, que é a permeabilidade intestinal, né? Que é o quê? É quando a parede intestinal, ela, digamos assim, ela tem ela permeia, ela deixa passar, né? Claro. Aí vem as É, alergias, tudo, né? é, vai criando esses processos alérgicos, vai criando esse processo de as toxinas do organismo. A gente come muita coisa não saudável, né? Muito Assim, por mais que a veneno. gente tenta buscar a alimentação saudável, mas se usa muito agrotóxicos, se usa muita coisa que a gente não tem nem ideia do que a gente vai transgênico, né? E Um às monte de coisa que vezes a gente não vai. elimina também devidamente, né? Então isso também vai aquela putrefação ali, né? De coisas que ficam grudadas na parede do intestino. E aí vem todas as intolerâncias alimentares também, né? Que Isso, essas paredes vão se tornando incapazes de absorver e de liberar devidamente, né? Que exatamente. interessante. Quando olha aqui, a parte do intestino grosso, ela fica mais aqui nessa região de cima.
tá? Nessa região de cima, que é a região mais do cérebro. Então é possível ver que a gente vê aquela região mais escura. Aquilo que eu vou falando. Os sinais não mudam, mas a tonalidade vai mudando ao longo da nossa vida. Então, se a gente tem uma alimentação não tão saudável, a gente vai vendo essa permeabilidade e a gente vê entrar as toxinas mesmo. Na íris, você olha, você vê as toxinas entrando nos tecidos orgânicos. Quando passa aqui da região do intestino, a primeira área é uma área sanguínea. Cai logo na corrente sanguínea. Então, as toxinas do intestino, através da permeabilidade, acaba caindo diretamente na corrente sanguínea. Aquilo vai espalhando para o corpo todo, né? Então, às vezes, tem dores de juntas, dores de joelhos, dores de articulação, dores de cabeça, que são por conta, enxaqueca, por conta da permeabilidade intestinal, né? Dessa má alimentação, às vezes também da evacuação, né? Problemas de evacuação, né? Que não é feito de maneira consistente, né? O problema mesmo as toxinas ficam ali dentro. Então, rompe a permeabilidade e aquilo vai passando para o corpo e a gente vê claramente entrando no cérebro. Então, assim, esquecimento, falta de memória. Então, a pessoa vai ficando com idade e vai esquecendo tudo. Tudo bem que assim, nós temos, essa é uma característica senil, assim, com o passar do tempo. Mas isso fica até agudizado, né? A pessoa está com 40 e poucos anos, já está ali não lembrando muito bem as coisas, assim. Já vai esquecendo as coisas, porque aquilo... Aí a gente vê. Aí vai passando ali na pineal, na hipófise, não sei o quê, vai permeando aquilo tudo, vai entrando naquela área, e aí vai dando anemia, né? Uma anemia ali cerebral, assim, né? Então, é um dos sinais que eu vejo, assim. Então, quem tem algum tipo de genética que, de repente, leve para algum problema, por exemplo, uma esquizofrenia, pode ter marcas ali, alguns sinais, e que toda essa poluição, toda essa sujeira, ela pode intensificar, né, os problemas, para além desses outros problemas que eu falei, de E que vai sangue. inflamar o corpo inteiro, né? Porque todas Exato. essas toxinas vão resultar no processo inflamatório que vão dar, como você colocou aí, né? Vai se espalhando essa inflamação e a pessoa vai sofrer lá uma coisa no tornozelo, na junta do tornozelo, e não imagina que aquilo vem de uma questão intestinal. E tá aí. Então, é Exato. interessante. Então, imagina, se você está percebendo isso como padrão, algo que a gente precisa prestar atenção, como cultura, como momento da civilização, os nossos hábitos, né? Os nossos hábitos alimentares. Claro, a emoção, a forma como a gente vive, controla, tudo tem a ver, claro, com o emocional, e sem dúvida, mas os hábitos alimentares, claro, né? Muito alimento industrializado, né, Sorraki? Tem Muito. destruído geração de pessoas já, todo mundo muito, muito doente com os hábitos Muito alimentares, né? sódio, né? O açúcar, Muito sódio, muito açúcar, meu né? Deus do Jovens, céu. assim, as crianças, né? Elas ficam comendo salgadinhos, biscoitos. A alimentação é essa, assim. Então, aquilo vai adoecendo. Refrigerantes, a gente chega, às vezes, em festas de aniversário, num país riquíssimo em frutas. As pessoas que vêm de fora para cá do Brasil, de outros países, ficam loucos com as nossas frutas. Mas, gente, vocês botam açúcar nessas frutas de vocês, porque tem um sabor diferenciado da terra, né? O nosso Aham. solo. Claro, tem alguns elementos, selênio, por exemplo, que não tem muito no nosso solo, mas, né? Mas a gente tem uma riqueza de sabores. E aí a gente chega naqueles lugares e refrigerante, 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 refrigerante. Coca-Cola, gente do céu. Que é isso? Muita Exatamente. bebida gasosa, é muita coisa, né? Mas que interessante, Sorraki. E no aspecto assim do mapa emocional, tem algum tema que normalmente você percebe que acontece muito, muitas situações que são recorrentes? Embora cada um, acho que cada constituição é muito singular, né? De cada íris, né? Como cada um foi se construindo, foi vivendo, sendo impactado pela vida, pelas suas experiências, né? Mas você percebe algo que te chama a atenção? É, tem um padrão que assim, os meus professores, eles
É, é, i- Iridologia Integrada é um livro. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Um minutinho. Vai lá, vai lá. Ô, gente, já tem um tempo já que a gente na verdade, é que a gente não focou nisso, né? Vem combinando com o Sorrac, vamos focar. Fazer uma formação, a gente vai fazer, vai organizar isso, é uma mini, é um aprofundamento. Ele tem isso pronto e a gente quer trazer isso, né? Não tá, acho que está até no nosso site. Tá. Mas vamos, então, se você tem interesse, né, gostaria de se aprofundar nesse tema, coloque aí para a gente já ir fazendo a listinha das pessoas e em um determinado momento, fala, vamos fazer, gente, está na hora e a gente faz esse trabalho, porque é um trabalho muito lindo, uma ferramenta bem interessante. E não é muito dispendiosa, né, Sorraco, para poder você ser um iridólogo ou usar a iridologia como ferramenta, assim, são equipamentos, é uma coisa muito onerosa, Sorraco? Não. Com Dá o para próprio celular, o nosso celular normal, a gente ah, vem dá para e fazer? coloca essa lupinha aqui, ó. Essa lupinha. É uma lupa Ah, só. Uma lente. Uma lente. Eu venho aqui, ó, boto o celular aqui nesse apoio. O celular aqui no apoio. E na lente aqui, na própria celular, eu ai, coloco gente, lá na que íris, maravilha. tiro e consigo, boto no computador ali, aquele do tamanho do computador, né? Ali da tela do computador, você amplia tal, você vê todos os sinais ali. Ah, que maravilha. Você vê as coisas. Gente, então coloque aí nos comentários. Você fala assim, poxa, que tema que eu gostaria de estudar isso aí. Coloque, porque a gente fica sabendo o que você quer, que você deseja, né? Então aí a gente vai prioriza isso, porque são muitas coisas para a gente realizar, muitos conhecimentos, muitos cursos. Então, e a gente precisa ver o que é que vocês querem. Então a gente tem profissional, quer ter uma rede, são 20 e tantos anos aí lidando com terapias integrativas transpessoais, então tem excelentes profissionais para todas as áreas do saber, né? Quase todas, vou dizer toda, não, tem bastante. Então coloque aí, tá? Porque a gente sabe que você quer e já vai priorizando isso, porque a gente tem que aproveitar essas pessoas que estão aí perto da gente, disponíveis, né? Ah, Para poder nos ensinar. Sim, fale aí, só que você falando dessa, eu perguntei do padrão, e você falou desse livro ó, tem da esse livro iridologia aqui integral. de um brasileiro, é Gurudev Ah, Khalsa. Parece um nome sim, já, diferente, mas é um sim, sim, brasileiro. Ele fez um livro sim. maravilhoso aqui. Foi meu professor, né? E tem um sinal, respondendo essa pergunta de Carla, né? Um sinal emocional, que eu já comentei rapidamente aqui, que são os anéis de estresse. Sim. Que ele considera, assim, historicamente, esses anéis eles não eram tão presentes assim, né? Mas atualmente eles estão muito presentes. Ele até considera que a gente deveria ter uma categoria específica de classificação desses anéis, porque as pessoas estão tendo muito desses anéis, que são chamados anéis de tensão, de estresse, de ansiedade. Então, a gente consegue ver esses anéis assim, muito presentes nas íris Olha só. das pessoas. Assim. Mas esses anéis, como eu falei, ele tem esse potencial, porque se a pessoa ela não consegue focar, dirigir a energia dela, ela acaba eclodindo dentro, né? Ela acaba Só tendo tem insônia, né? adoecendo. É? Mas se ela pega isso, que foi um conjunto de aprendizados que ela precisou fazer, de sobrevivência, de resiliência, disso, de lidar com todas essas loucuras, esse drama desse mundo. Então você é como se a pessoa também pode desenvolver uma certa força, uma qualidade de potência que que, que não vai adoecê-la, né? Se ela direciona isso para um lugar. Seria um pouco isso, um vulcão que pode Exato. explodir no sentido de criatividade, de realização, de potencial, ou ele pode implodir e aí a gente adoecer seriamente, É, né? Já vem é, adoecendo, né? exatamente. Ah, que Ele fala que essas pessoas são interessante. reformuladoras sociais, elas são transformadoras sociais. Ela tem esse potencial, todo esse vulcão interno, como você colocou, Carla. Então, elas têm esse potencial, essa energia. Então, se ela consegue entender, assim, porque hoje, socialmente, há tanta cobrança, né? Assim, tem que fazer um monte de coisa, a pessoa começa a atirar para todos os lados, né? Tentando fazer um bocado de coisa. Mas se ela pega, assim, peraí, vamos botar energia nisso aqui, ela vai realizando aquilo, ela vai concretizando. Isso é maravilhoso. Tem pessoas que eu pego que têm esses sinais e aí a gente conversa sobre isso. Às vezes ela está ali
perdida profissionalmente, buscando desorientada, buscando uma coisa, buscando outra, tal. E aí a gente conversa, olha, você tem esse potencial, você é um realizador, você é um realizador. Repete comigo, eu sou um realizador. Aí, Que você tem bacana. esse potencial. Então, aí ele está, ok. Então, ele entende o universo. Então, ele coloca ali. As pessoas com esses sinais podem ficar insônia, né? De noite ali, sem conseguir dormir, Claro, porque a porque mente está pensando. a mente fica ligada, fica É, ligada. É muita ideia acontecendo e às vezes aquilo é perdido, né? exato, Porque tem tanta ideia, ela aí já parte para outra e não consegue se segurar e vem, a gente vê tanto diagnóstico de hiperatividade, distúrbios de atenção, né? Porque também, Sorra, que a gente hoje é muita info, é é muita muita info que a info. gente. E nós somos muito exigidos, né? E exigimos muito. Teve, a minha geração mesmo foi no sentido de concorrência, de competição. Porque hoje a gente já está buscando o caminho da autenticidade, da expressão da autenticidade de cada um. Você pode realizar o seu. Hoje a gente tem as mídias sociais, a gente tem um mundo virtual onde cada pessoa vai lá e uma coisa que você nunca imaginava que alguém poderia falar sobre aquilo e se desenvolver naquela linha, a pessoa gosta daquilo e tal, tem uma orientação e se desenvolve. Mas a gente, né, assim, teve uma geração que a gente era mais desafiado a competir, a concorrer. Você tem que ser o melhor, não é melhor que você tem que ser melhor do que fulano, do que fulano, do que fulano, porque senão você passa por cima, te atropelam, né? Então a Exato. gente tem, acho que são essas evoluções, vão trazendo aí também, acho que características diferentes. Eu posso fazer ainda uma Exato. pergunta? Pode? Existe alguém que tem feito algum estudo com essa questão que a gente está hoje de famílias interespécies, e você começou falando da corujinha, da íris dos animais, sobretudo, é claro, todos os animais que vivem mais próximo da gente, já tem estudos nesse sentido? Se também os animais que são muito, que têm uma construção emocional na convivência com o ser humano, né? Se já existe alguma questão, você conhece, Sorrac, se há alguma coisa, algum estudo nesse sentido? Olha, eu já li material, papers, assim, sobre isso, assim. Estudo de íris de animais e tal. Uma das dificuldades, assim, é obter a íris mesmo, né? Porque o animal, ele Conseguir fica ali quieto, fotografar, né? para fotografar. Porque até com adulto, né? Que para ali, aí você diz, espera aí, calma, relaxe, eu vou tirar aqui rapidinho, tal. Aí posiciono, tal, bota a lente, tac, tiro rapidinho. Aí a pessoa fica ali com o olhinho aberto. Ela tem que ajudar no processo, né? Ficar um olhinho aberto ali e tal, para eu poder tirar, qualquer um tirar melhor. É totalmente possível, assim. Agora, com os animais, às vezes isso é um pouco difícil, né? Ali para o animal se predispor, ou ele teria que estar em um anestesiado, ou às vezes eles ficam muito inquietos. Mas tem pessoas que estudam, não aqui na nossa região, né? Não aqui na nossa região, mas eu vi fora do país, assim, pessoas que estudam íris de animais, assim. Hoje seria também também é outro universo aqui fascinante. A gente que está em casa, nessa convivência com as famílias interespécies, conhecer um pouco mais do temperamento, do potencial, das limitações, das fragilidades também, para aprender a se relacionar melhor, né? Interessante isso aí. Mas um pouco bacana. Acho que os pais também tendo a oportunidade de fazer isso fazer a família, né? A família se conhecer um pouquinho mais através. Nossa, dá muito chão para muito trabalho aí, viu? Ah, muito Muita chão. coisa se pode fazer, muita coisa mesmo com Às vezes a gente, famílias. por exemplo, tira do pai, tira do filho, tira do neto. Aí, às vezes, a gente vê um mesmo padrão, assim, de família, né, assim. Ou seja, ali, por exemplo, vamos pensar assim, na região do fígado, né? Tem ali uma coisa, algum sinal, ou um escurecimento maior, um esbranquecimento maior ali daquela região. Ela não é padrão, ela está diferente ali. Então, vai mostrar que tem uma marca ali, por exemplo, o fígado é um órgão de choque de raiva, né? De emoção guardada, de perdão. Então, alguma coisa que já vem assim da família, que é passado de geração, com relação a essa questão de abertura, de perdão, da raiva, da ira ali, né? Então,
às vezes isso é bonito, assim, porque é, pode falar dessa ascendência, né, assim, Uhum. e desse processo de liberação disso, né? Não é necessário ficar com esse karma, né, digamos assim, com essa situação. Nossa. Assim. Então, você que está aí do outro lado, que está aí com a gente, mas está aí do outro lado, que a gente não está te vendo, mas está sentindo, interagindo com você, sendo escutado. Acho que vale aqui. Agora a gente entende que os olhos, a gente pensava que é tão fundo assim, hein? Que os olhos são a janela da alma, Não, né? Da alma, do corpo. Você imaginava que chegasse a esse ponto, né? Quando, de onde vem isso, né? A gente sabe que toda que é uma sabedoria quando a gente fala isso, né? Os olhos, através dos olhos, você conhece uma pessoa, né? Então, assim, você pode conhecer, que às vezes a gente está acostumado a dizer através do olhar. Aquela pessoa tem um olhar bondoso, tem um olhar desafiante, tem um olhar penetrante, mas agora a gente está indo no mergulho num outro nível, né? Que agora é realmente entendimento sim. de que é de uma essência, né? De uma essência, de uma construção, de uma geometria, que eu acho isso fantástico. Quando a É gente lindo. vai estudar a parte do corpo energético, da geometria do centro de energia, dos chakras, dos corpos sutis, a gente vai vendo que cada pessoa ela tem uma geometria muito única, né? Então, você conhecer essa que é uma geometria pessoal, única, gente, acho que isso pode dar um avanço enorme nessa busca que a gente está por autoconhecer-se, por autotransformar, uma ferramenta de muito de muito valor mesmo. Poxa, Pessoal. Sorrak, muito bom, muito bom. Eu vou aqui me empenhar, já coloco aqui minha palavra publicamente, tá vendo? Estou colocando minha palavra aqui. Então, vou me empenhar ver se a gente organiza alguma coisa aí nesse Não, junto. sentido para que os terapeutas conheçam melhor essas possibilidades, né? Gente, é tão concreto, é algo que, claro, que requer também uma sutileza nesse aprendizado, nesse descer ali, nesse interpretar, nessa leitura, né? Requer uma experiência, uma familiaridade, né? Um caminho. Mas que maravilha, que maravilha de ferramenta. É, Sorrak, eu fico muito grata por eu que esse agradeço. tempo aqui com você. O que você gostaria de dizer ainda para a gente? Tem algo que você Olha, gostaria de acrescentar para a gente? eu quero agradecer a presença de cada uma que estava aqui, que esteve aqui, que está aqui agora, né? Eu agradeço imensamente, assim, é uma oportunidade muito boa, né? Que a gente está sempre conversando coisas boas, né? A gente está investindo um tempo aqui para conversar coisas que vão falar nessa direção do autoconhecimento, da nossa percepção. É, eu vou dizer assim, como Carla se comprometeu aí, né? Agradecer a ela também. E que a gente, aqui no Grupo Ômega, entra em contato lá no Grupo Ômega. Não tem somente iridologia também, para quem está chegando aqui de primeira viagem, assim. Tem tem uma formação de terapia transpessoal, uma pós-graduação nessa área. E tem uma série de outras ferramentas, né? Assim, muito poderosas, assim, de terapêuticas de autoconhecimento, de autopercepção, de autodesenvolvimento, de autotransformação. Então, faça contato, vai lá, entre em contato conosco também, que vai ser sempre bom. Isso, A muito gente está bom, junto muito nessa bom, jornada de alto. muito bom. Muito grata, meu caro, pela sua presença, por essa magia aí, né? Que você nos abriu, esse universo fantástico, fascinante, precioso, valioso. Sabe o que eu me lembrei? É. Agora, assim, teve um momento você estava falando das marcas da vida da gente que ficam na íris. Eu me lembrei que não é uma lenda, né? É um fato. A gente cria aí uma metáfora, mas é um fato que é o nascimento da pérola, né? O nascimento da pérola. Eu não sei se todos sabem, mas a pérola que a gente encontra no fundo do mar, ela nasce a partir das suas marcas, né? Do como ela procurou se defendendo das dores da vida e a areiazinha que entrando ali, as lágrimas. Me veio muito essa. Eu vi a íris e vi a pérola também, né? Essa pérola conta uma história, né? Conta Aham. uma história dos desafios
que ela enfrentou na vida, que ela superou, né? Então, acho que bonito a gente poder ter esse campo para conhecer de uma outra perspectiva a nossa história, os nossos potenciais. Muito lindo, muito lindo. Muito Essa grata. pérola, ela chega a ficar pérola porque ela se cura, né? Então, Esse quando ela se cura, cura, aí ela fica pérola. Não tem outro é nome, não. ela, é o valor que ela tem, uma joia. Então, Lindo. gente, olha, muito grata a cada um de vocês também por esses momentos mágicos, né? Essa delícia de estar aqui, como o Sorrak bem colocou, expandindo, elevando, né, nosso potencial vibratório, trazendo mais saúde, trazendo mais alegria, trazendo mais encantamento para a nossa vida. Tenha uma excelente noite, meu amigo. Vamos aí Ó, minha colocar amiga, essa energia para ver se a gente reúne essas vai. pessoas lindas interessadas em se aprofundar nesse tema, tá bom? Massa. Um Vai grande sim. beijo para você Graças e a para Deus, tudo de vocês bom. todos, gente. Tá? A gente continua se vendo por aqui. Até a próxima. Um beijo, até a próxima. Tchau, Tchau. tchau. Vai ficar aqui gravado no Instagram e também lá no YouTube. Vai ficar aqui gravado, então você comente, compartilhe, divulgue esse material que pode chegar, pode fazer muito bem a muita gente. Tchau, tchau. Tchau.